Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a região Centro-Oeste. Bom, pessoal, a região Centro-Oeste ela é formada por 3 estados, além do Distrito Federal. Olha só, temos o Mato Grosso, que a capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande, Goiás, que a cidade é Goiânia, e dentro do estado de Goiás temos o Distrito Federal, tá? Que a capital é Brasília. Brasília é a capital do Brasil. Então, pessoal, a região Centro-Oeste, ela corresponde a cerca de 20% do território nacional e é a região menos populosa do país, tá? Então, trata-se da região aí menos populosa do país, porém, a expansão da fronteira agrícola e o crescimento da produção agropecuária tem atraído a migração de pessoas de diversos lugares do Brasil, tá? A partir de meados do século XX, houve um grande incentivo para ampliar a ocupação da região e, consequente, integrá-la aos demais estados do país. Então, o que acontece? A região Centro-Oeste é a região menos populosa do país, só que, graças às atividades econômicas de agricultura e pecuária, isso vem mudando, porque graças a essas atividades econômicas, isso vem atraindo, tá, a migração de pessoas de outras partes do Brasil, principalmente da região Nordeste e da região Sul. Tá? Então, uma outra coisa que foi muito importante, pessoal, foi a construção de Brasília na década de 1950. Então, a construção de Brasília ajudou, né, a ampliar aí a ocupação da região e também ajudou a integrar a região aos demais estados do país, tá? Então, a construção de Brasília foi muito importante também para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a hidrografia e o relevo da região Centro-Oeste. Pessoal, olha só, nesse mapa aqui temos o relevo, né, a altimetria do relevo, e como vocês podem observar aqui, ó, temos um relevo mais elevado, então tem predominância do relevo de planalto, tem muitas chapadas, muitas serras nessa região do Centro-Oeste. Então, pessoal, olha só, nessa região tem uma predominância do relevo de planalto, tá? Então, tem muitas chapadas, muitas serras, como eu falei para vocês, e isso, tá? Graças a essas altitudes, né, essas áreas aí de maiores altitudes, é que formam os grandes divisores de água, que são esses limites entre algumas bacias hidrográficas do país, né? Nelas, nascem vários rios que drenam importantes bacias hidrográficas, como a do Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e a do Paraná. Então, pessoal, a região Centro-Oeste, por ela ser uma região que tem uma altitude elevada, né, por isso que é chamada de Planalto Central, é uma região onde tem esses divisores de água, que são importantes para drenar, né, a água para outras bacias hidrográficas do Brasil. Então, pessoal, a região Centro-Oeste é uma região muito importante, tá, para hidrografia dos outros, né, das outras regiões aí do Brasil. Tá? Então, a região Centro-Oeste ela é conhecida, como eu falei para vocês, como o grande divisor de águas do nosso país, né? A altitude aí mais elevada, ela vai dar condições para que tenha nascentes diversas, tá? Levando aí para vários rios principais em outras partes do Brasil, tá? Em outras regiões aí do Brasil, como a região norte, nordeste, região sudeste. Então, realmente, essa altitude do relevo, né, de planalto da região Centro-Oeste, ela é muito importante para ajudar aí como esses divisores de águas para as outras partes do Brasil, tá bom? Bom, pessoal, em relação à altitude, como vocês podem observar aqui, temos essa região aqui, que é a região do Pantanal. A região do Pantanal, ela é uma região mais plana, então é uma planície, tá? E essas outras partes aqui, temos realmente essas regiões de planalto, onde a gente tem essas chapadas, onde temos as serras, tá? Temos aqui, ó, a Chapada dos Veadeiros, a Serra dos Pirineus, então realmente tem altitudes aí bastante elevadas, tá bom? Bom, tem alguns dos afluentes dos rios aí, como dos rios Amazonas, do Paraguai,
que também nascem, né, na região do Centro-Oeste. Outra coisa também, pessoal, que é muito interessante é que tem nessa região do Centro-Oeste temos os rios planálticos, né, que acompanham aí o relevo predominante, que é o Planalto, tá? Então, tem muitas nascentes nessa região, tá? De planaltos realmente, em regiões mais elevadas. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês do relevo, tá? Então, aqui nessa primeira, o relevo dessa região, encontramos serras, tá? Olha só, dá para ver, né, a altitude aqui do terreno. Então, encontramos serras, chapadas, tá? Onde estão localizadas nascentes de importantes rios aí que banham outras áreas da região. Então, realmente, como eu falei para vocês, tem muitos rios planálticos que acompanham o relevo. Aqui eu coloquei uma imagem da Serra dos Pirineus também, só para vocês observarem, tá? A altitude do relevo. Coloquei duas imagens de dois rios muito importantes para a região, que é o Araguaia, tá? E o Rio Paraguai. O Rio Araguaia, né, que ele passa por Goiás, e também coloquei do Rio Paraguai, que ele banha, né, essa região aqui do Pantanal. Pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre o clima e a vegetação, tá? Da região centro-oeste. Primeiro, vou falar sobre o clima. O clima da região centro-oeste tem dois climas, que é o clima equatorial, nessa parte aqui do Mato Grosso, e o clima tropical típico, né? Nessa outra parte aqui, onde pega, né, uma grande parte do Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, pessoal, quais são as características do clima equatorial? O clima equatorial, ele é aquele mesmo clima da floresta amazônica, né? O clima equatorial, ele apresenta altas temperaturas durante praticamente todo o ano, tem uma grande umidade, né, devido aí à evapotranspiração da floresta amazônica. Então, essa parte aqui, né, do Mato Grosso aqui, esse clima equatorial, quais são as características? Ele é quente e úmido, tá? Então, basicamente, durante todo o ano, ele vai ter, né, esse mesmo clima. Então, quente e úmido. E aqui temos o clima tropical típico. O clima tropical típico, pessoal, tem basicamente duas estações bem definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco, tá? Então, durante o verão chove bastante e durante o inverno, né, tem aquela seca, a umidade do ar cai demais, né? As temperaturas em alguns dias também, né, podem cair. Então, o inverno realmente ele é muito seco nessa parte aqui, tá? De Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é aquele clima, né, que tem essas duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Em relação às formações vegetais, né, os tipos de vegetação que tem na região centro-oeste. Bom, pessoal, olha só, temos floresta amazônica, floresta tropical, cerrado, pantanal e campos. Então, olha só, na região aqui, ó, onde vocês podem observar que tem esse clima equatorial, temos aqui floresta amazônica. Por quê? Porque o calor e a umidade faz favorecer o desenvolvimento dessas espécies. Então, essas espécies, elas vão ter, né, vão ser espécies aí de vegetais de grande porte. Tá? Então, aqui, ó, temos essa parte de floresta amazônica que essas espécies vão conseguir se desenvolver. E, além disso, tem uma grande biodiversidade de espécies, tá? Na floresta amazônica. Então, nessa parte aqui do Mato Grosso, né, temos essa vegetação de grande porte. A maior parte da vegetação, como vocês podem observar aqui, é de cerrado, tá? Temos também um pedaço aqui de floresta tropical, onde temos árvores de grande porte, temos bromélias, entre outras espécies, tá? Vegetais. As espécies do cerrado, né? As espécies do cerrado, elas são tem algumas espécies, né, de arbustos, árvores aí com troncos retorcidos, árvores de grande porte, tem as folhas, né, das árvores do cerrado, elas são coriáceas. Por quê? Porque lembra, né, o couro, ela é uma folha mais
espessa, né? Tem uma casca mais espessa, justamente, tá? Para impedir a perda de água e esse nome, né, coriácea, porque ela é dura, semelhante ao couro, tá? Então, as folhas, né, e as cascas do cerrado têm essas características para impedir a perda de água. Outra coisa também, pessoal, é que as plantas do cerrado, né, as árvores, elas são espaçadas. Tem uma árvore, aí tem um espaço entre uma árvore e outra, e tem outro tipo de vegetação, como uma graminha, um arbusto. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essa vegetação do cerrado. Então, o cerrado também, pessoal, tem uma outra característica muito importante, que é a resistência ao fogo, tá? Então, as espécies, né, de vegetação aí do cerrado, elas têm uma grande resistência ao fogo. Na época da seca, né, na época do inverno, tem muitas queimadas, e aí o que acontece? Na época do verão, onde, né, tem a maior parte de chuva, essas espécies elas brotam novamente. Vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco. Pessoal, na região centro-oeste também temos o Pantanal, tá? O Pantanal ele não tem uma espécie, não tem uma vegetação típica do Pantanal. O Pantanal ele tem um mix, né, uma mistura aí de vegetação de outras áreas, tá, que estão ao seu redor. Então temos caatinga, floresta amazônica, cerrado, tudo misturado aqui, né, no Pantanal. Então o Pantanal não tem uma vegetação específica, tá bom? E temos também os campos aqui, ó, nessa parte do Mato Grosso. Os campos, pessoal, a vegetação dos campos são gramíneas, tá? Então, essas são as formações vegetais, tá? Da região centro-oeste. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem do cerrado, como eu falei para vocês, olha só. Aqui tem uma árvore, aí tem né, elas são espaçadas, então entre uma árvore e outra tem um espaço onde tem outro tipo de vegetação. Então, olha só, as árvores, algumas são retorcidas, tá? Aqui dá para observar que as cascas, elas são realmente mais espessas, as folhas também, para evitar a perda de água, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei uma imagem para vocês entenderem, né, essa resistência ao fogo, essa resiliência que o cerrado tem de conseguir brotar novamente, né, depois de uma queimada, tá? Então, na época da seca, né, tem muitas queimadas, infelizmente, mas na época das chuvas, né, na época do verão, essa vegetação, ela brota novamente. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Pantanal. O Pantanal é um bioma muito rico que também, né, faz parte aí, assim como o Cerrado, da região Centro-Oeste. O Pantanal, ele fica no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. O Pantanal é um, um bioma muito rico em biodiversidade de espécies. Então, pessoal, o Pantanal tem muitas espécies de animais, muitas espécies vegetais, tá? Então, é realmente um local muito importante para o nosso país. O Pantanal é a maior planície sedimentar inundável do planeta. Então, isso significa o quê? Que durante o período de cheia, né, durante o período da chuva aí, os rios eles transbordam, tá? E aí o que acontece? Essa região ela fica toda alagada. E na época da seca, os rios eles voltam, né, eles retornam para o seu curso normal, só que ficam alguns pântanos, tá? Então ficam alguns locais ainda que tem, né, água, porque como aqui é uma planície, então é um terreno mais baixo. Então isso faz, né, com que essa região ela tenha realmente esses pântanos, por isso que são chamados, né, por isso que é chamado de Pantanal. Tá? Então, o Pantanal é a maior planície sedimentar inundável do planeta. Tem uma parte do Pantanal também, pessoal, na Bolívia, tá? E também no Paraguai. Então, assim, mas a maior parte do Pantanal ele está realmente no Brasil, tá? Na região aí de Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, o Pantanal é um local muito rico, tá? Possui uma grande biodiversidade aí de animais, vegetais, ecossistemas, unidades de paisagem, tá? Fica localizada aí na bacia do Alto Paraguai, na região centro-oeste, tá? Então é realmente um bioma muito importante
tá? E tem muitas espécies que vivem, que dependem dessa região aqui, né, do Pantanal. E que, infelizmente, vem sendo degradado, né? O Pantanal, esse ano, como vocês puderam observar e estão acompanhando as notícias, infelizmente o Pantanal ele vem, né, sofrendo aí muitas queimadas, tá? Desde o início do ano. Então, infelizmente, o Pantanal ele já perdeu aí cerca de 17% de sua área remanescente. Muitas espécies morreram devido, né, aos incêndios. Então, o problema realmente no Pantanal, não só no Pantanal, como no Cerrado e na floresta amazônica, né, as queimadas, elas estão realmente, né, destruindo uma grande parte aí e acabando com a biodiversidade do nosso país, tá? Bom, pessoal, em relação à região centro-oeste, como eu falei para vocês, só recapitulando, o relevo, né? A maior parte do relevo é de planaltos, tem muitas serras, muitas chapadas, tá? Que, né, realmente são estruturas aí mais elevadas. É, e graças, né, a essa altitude, essa região centro-oeste, ela acaba sendo como um divisor de águas, né? São divisores de águas aí para várias bacias hidrográficas do Brasil. Então, a região centro-oeste é uma região muito importante. Em relação a ao solo, né? Eu esqueci de falar do solo para vocês. O solo da região centro-oeste, ele é um solo muito ácido. É um solo pobre em nutrientes. Então, o que os pesquisadores tiveram que fazer? Eles tiveram que desenvolver, tá? Graças à correção química aí, um equilíbrio para esse solo. E graças a essas pesquisas da Embrapa, hoje o solo, né, ele foi corrigido. Então, eles estão conseguindo corrigir esse solo e é, isso ajudou demais no desenvolvimento, tá, da agricultura da região centro-oeste. Então, a região centro-oeste, ela, né, vem atingindo aí essa fronteira agrícola. Então, muitas partes do cerrado também estão sendo degradados para a plantação de soja, principalmente, né, tem outros gêneros agrícolas também, mas principalmente a soja e também, né, para a criação de gado bovino. Então, pessoal, o cerrado ele vem sendo destruído também, degradado, assim como o Pantanal, tá? Para as atividades econômicas. No Pantanal também, pessoal, eles têm essas atividades econômicas de agricultura, de pecuária, principalmente de pecuária. Na época da seca, né, o gado, ele fica nessa região aqui do Pantanal, que é uma região plana, né? Na época das cheias, né, na época das chuvas, o gado ele vai para outras áreas, né, para as outras áreas mais elevadas. Então, essa região do Pantanal também, ela vem sendo degradada por causa das atividades econômicas também, de agricultura e pecuária, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau!